Professora Valdiana Gomes, língua portuguesa, gramática para vocês, tá certo? Antes de irmos para a indicação da nossa aula de hoje na agenda, né, nós vamos, como de costume, fazermos a nossa acolhida. Espero que vocês estejam bem, firmes, fortes, né, com saudade da nossa escola. E vamos começar com uma poesia, tá certo? Para essa semana eu escolhi para vocês uma poesia, algo tão necessário, tão importante à nossa sobrevivência, né, nos dias atuais, né, além da fé em Deus, claro. Então, a poesia que eu escolhi para vocês, ela se chama Luz que Reluz o Ser, tá certo? Então, preste bastante atenção nessa poesia, foi escolhida com muito carinho para você. Diz assim: poesia, luz que reluz o ser, fonte inesgotável de paz, que na alma jaz, tem o poder de parar o tempo. Não está sujeito ao vento, não é fugaz. Gratidão, luz à luz do bem, a luz do amor, a luz da mansidão. Tranquilidade da segurança, faz nascer a esperança, descoberta da sensatez. Poesia, a luz que acende ao ser. Autora Rosiane Alves. Então é assim que a gente começa a nossa aula de hoje, tá certo? Com a poesia, para que você se sinta leve, disposto, né? Para que a gente possa começar mais uma videoaula, tá bom? E nós vamos agora, sim, para a indicação da nossa agenda. A gente começa com esse primeiro momento, com essa acolhida em que eu converso com vocês e que também eu oriento a nossa agenda. Eu vou situá-los no que ficou da aula 10 e a continuidade que vai ser dada, tá certo? Então, lembrando para vocês, né, que na agenda, né, na nossa agenda de hoje, tem módulo 2, correção da atividade, página 49 a 52. Então, eu já coloquei aí para relembrá-los, caso alguém não tenha assistido ainda a aula 10, essa correção já foi feita na aula 10, tá certo? Nós fizemos da 42 a 49, foi resolvido na aula 10, que já foi, né, claro, gravada. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá no canal, né, da escola e você assiste, tá bom? E para dar continuidade, aí, agora sim, nós vamos começar a correção, é o que está na página 120 a 125. Nós vamos fazer a correção da gramática, tá bom? Pega aí sua gramática, pegue seu material, dúvidas, leva lá no Meet para mim, tá certo? Vou ter o maior prazer em ouvi-los, em esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá. Leia-se tira. Conheci um rapaz na semana passada. Ele é sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Não sei como fui me apaixonar por ele. Primeira questão. Uma das personagens conta à amiga que conheceu um rapaz. Como ele era? Aí nós vamos aí as características, né? Sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Não esqueça da vírgula entre as palavras. Sensível, vírgula, carinhoso, vírgula, atencioso e sincero. Ponto final. B. Normalmente, essas características são positivas ou negativas? Responda aí. São consideradas características positivas. O humor da tira reside, então, numa contradição. Qual é essa contradição? Indique as hipóteses interpretativas mais coerentes. Então, vamos ler. Algo importante aí que você já deve ter percebido que vai ter mais de uma resposta. É quando ele diz indique as hipóteses, né, mais de uma. Provavelmente no passado, ela só se apaixonou por rapazes que eram o oposto. Insensíveis, pouco carinhosos, atenciosos e mentirosos, etc. Ela sempre gostou de rapazes diferentes, por isso está apaixonada pelo rapaz que acabou de conhecer. Diferentemente de outras garotas, ela normalmente gosta de rapazes com características diferentes, insensíveis, brutalizado, mentirosa, etc. Ela se mostra uma pessoa insensível, pouco atenciosa, pouco carinhosa e mentirosa. Tá? Então, se a gente for levar em questão o item, a leitura e interpretação no que se refere à fala, a gente vai ter como resposta o item A e o C. Ou seja, no passado ela só pode ter se apaixonado por rapazes opostos ou diferente de outras garotas. Então, o item que marca aí a resposta é o item A e o item C. Olha aí, a todo momento que estamos fazendo coisas, né, realizando ações, sentar, ler, correr, conhecer, apaixonar-se, enfim. Essas ações são expressas por verbos, certo? Quais são as principais ações que a personagem diz ter feito? Olha aí. Ela diz que conheceu um rapaz e apaixonou-se por ele. Então, vamos conceituar isso aí?
Observe o emprego dos verbos nessas orações. Olha, conheci um rapaz na semana passada. Ele é sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Veja que na primeira oração o predicado informa a ação que foi feita, tá certo? Que a personagem praticou. Ela conheceu um rapaz. Já na segunda oração, o predicado indica características ou estados do rapaz. Os verbos que indicam ação e fenômenos meteorológicos são chamados de verbos significativos ou nocionais. Não é nacional, não, é nocionais, tá certo? Os verbos que ligam o sujeito às suas características, estados ou qualidades são chamados de verbo de ligação, certo? Aí nós temos aí os verbos de ligação. Estou apaixonada, ele é sensível, carinhoso, atencioso e sincero. Eu continuo apaixonada por ele. Olha, veja aí, né? Observe que os verbos não expressam ações do sujeito. Eles simplesmente unem o sujeito ao seu estado ou às suas características. Por isso, são verbos de estado ou verbos de ligação. Aí, verbo de ligação, como diz na sua gramática, acompanha na página 121, é aquele que une o sujeito aos seus atributos. E quais são esses atributos, professora? Pode ser um estado, pode ser a qualidade ou a própria característica. Aí vamos a outros exemplos. Os alunos permaneciam calados. À noite, os balãozinhos parecem estrelas. Na adolescência, as meninas tornam-se vaidosas, certo? Aí, página 122. Predicativo do sujeito. Olha aí. O pai nota, página 122. O pai nota que seus dois filhos são muito quietos que os seus dois filhos estão muito quietos e vai verificar. O que vocês estão fazendo? Pergunta o pai. Encontramos uma moeda de R$1, diz o mais velho. Fizemos uma aposta. Aquele que contar a maior mentira ganha a moeda. Mas isso é muito feio, diz o pai. Quando eu era criança, nunca contava mentiras. Os meninos se entreolham, surpreso. O mais novo diz: tudo bem, pai, a moeda é sua. Né? Gabriel Barazal, Piadas para Rachar o Bico. Proibido para adultos, São Paulo, Fundamento, 2010, página 45. As orações. Seus dois filhos estão muito quietos. Isso é muito feio. Eu era criança. Vemos que é atribuída uma característica ou estado ao ser que constitui o sujeito de cada oração. A esses atributos, sétimo ano, chamamos de predicativo do sujeito. Tá? Certo? O predicativo do sujeito, por sua vez, indica características, qualidades ou estados que se atribuem ao sujeito de oração. De novo, ó, o predicativo do sujeito indica características, qualidades ou estados que se atribuem ao sujeito de uma oração. Nas conversas do dia a dia, na linguagem publicitária, é comum o verbo de ligação ficar elíptico, ou seja, subentendido. No anúncio, por exemplo, houve a omissão do verbo ser. Com ele teríamos azeite é indispensável, musa é insubstituível. Com a omissão do verbo, o enunciado fica mais econômico e direto. Né? Estou lendo essa chamada aqui que está na sua gramática, ao lado aí na página 122. Certo? Aí ele faz, né, uma menção da morfossintaxe do predicativo do sujeito, lhe dando 3 lembretes. O predicativo do sujeito pode ser representado por um substantivo, uma palavra substantivada, tá certo? O coração da cidade é a praça, olha aí. Um adjetivo ou locução adjetiva, ele permanecia agachado de cócoras. Uma oração, minha mágoa é que você não me vê. O pronome, o amor da minha vida é ela, né? O pronome pessoal. O numeral, éramos 6, tá bom? E como a indicação da agenda, né? A gente vai corrigir da 123 a 125, mas a gente já começou lá bem antes, na página 120. Complete adequadamente as orações abaixo com um dos seguintes verbos de ligação: ser, estar, ficar, tornar-se, permanecer, parecer, virar, continuar. Olha aí. Aquela estrada, você pode usar parecia ou era sem fim. Um dos dois está correta a questão, não precisa pagar não. Mariana fica ou permanece calada durante toda a aula. Também você tem essas duas opções. Tia, tem que botar as duas? Não, só uma. Eu tô dando, né? Porque de repente você botou fica e apaga. Né? Permanece, pode ser um dos dois, tá bom? A partir daquele dia, o menino tornou-se ou virou homem. Né? Apesar de já ter sido medicada, a criança continua febril.
Seus cabelos estão ou ficaram chocantes com essa cor alaranjada. Certo? Lê essa tira de Fernando Gonçalves. Lá. Pare! Você é o Chapeuzinho Vermelho? Não. Droga. Sorte que o lobo mau é daltônico, né? Diz o Chapeuzinho Vermelho. Troca ideias com os colegas. O que a personagem quer dizer ao afirmar que o lobo mau é daltônico? Que ele tem uma anomalia visual que dificulta a distinção entre as cores, principalmente entre o vermelho e o verde. Então, ele não conseguiu aí reconhecer. Bom? B. Por que o daltonismo inviabiliza o prosseguimento da tradicional história Chapeuzinho Vermelho? Parou para pensar? Com o lobo mau da tira não distingue o verde do vermelho, ele fica na dúvida se é aquela menina que ele tem de devorar. Identifique nas frases do segundo e do terceiro quadrinho da tira o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, vamos lá. No segundo quadrinho, o verbo de ligação é predicativo do sujeito, a Chapeuzinho Vermelho, lá no terceiro quadrinho, tá bom? Aliás, o segundo quadrinho. Vamos para o terceiro quadrinho. Verbo de ligação é e o predicativo do sujeito daltônico, tá bom? Ok? Olha aí. Identifique nas frases do segundo e do terceiro quadrinho da fala o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, nós vemos aí, né, de novo, porque a resposta é longa, para você anotar com calma. No segundo quadrinho, o verbo de ligação é predicativo do sujeito, a Chapeuzinho Vermelho, certo? Terceiro quadrinho, verbo de ligação é predicativo do sujeito, daltônico. Leia o poema a seguir e responda as questões de 3 a 5. Quando a questão vem nesse sentido, pessoal, é muito importante que você leia bastante o texto. Não tente fugir, não tente pular, eu consigo responder sem ler. Não vai responder corretamente, né? A gente também precisa, durante as atividades, treinar a nossa leitura, se possível, treinar a oralidade, ler em voz alta, aquelas pessoas que são mais tímidas, né, que a gente sabe que a gente vai trabalhando aos poucos, vencendo essa timidez de vocês, mas exercitem, tentem ler por vocês mesmos, tá certo? Olha aí, madrugada. Meu canto é o grito, o eco, o cheiro e o desejo engolido. Meu canto é o gemido nas águas de nossos corpos suados. Meu canto é chuva na pálpebra cansada. Meu grito é canto, reza, oferenda, zum. É vinho na videira, maturada em cada um. Helena Carolina, Dúvidas, Segredos, a Descoberta, São Paulo, Saraiva, 2004, página 22. Terceira questão, aí na página 124. O verbo de ligação ser frequentemente é utilizado na formulação de conceitos e definições. No poema lido, o eu lírico, essa voz que fala no poema, esse eu lírico presente no poema, procura conceituar 2 substantivos. A. Quais são eles? Aí você vai escrever canto, grito. Verdade? Você vai corrigir, né? Você deve ter acertado, espero. B. Que função sintática desempenham? A função de sujeito, de fazer a ação acontecer, certo? Aí você vira aí, você vai para a página 125 comigo. Né? Na conceituação, as qualidades atribuídas normalmente desempenham a função sintática de predicativo do sujeito. Observe as 2 primeiras estrofes do poema. Na primeira estrofe, qual é o predicativo do sujeito meu canto? Aí, quais são, né, o predicativo do sujeito? O grito, o eco, o cheiro e o desejo engolido. Na segunda estrofe, qual é o predicativo do sujeito meu canto? O gemido. Em qual das situações o predicativo do sujeito tem mais de um núcleo? Na situação da primeira estrofe, certo? Então, preste atenção, analise o que ele quer dizer mais de um núcleo, mais de uma palavra importante, tá bom? Na quinta estrofe, o sujeito está implícito. Qual é ele? Meu grito, né? Por quê, professora? Porque ele foi mencionado na estrofe anterior, tá certo? Então, ele está implícito. Qual é o predicativo? Vinho, certo? Então, antes de irmos para indicações das atividades, vamos ver aqui essa questão da transitividade verbal. Quando você escutar a palavra transitividade verbal, você vai lembrar de trânsito, né? O que é o trânsito nas ruas de Cascavel? Carro vai, carro vem, moto vai, bicicleta, né? Isso faz o movimento, certo? O trânsito, ele faz esse movimento.
Transitividade verbal é as palavras transitando no interior de uma oração. Elas vão circulando, né? Elas vão caminhando, elas vão se interligando, tá certo? Elas vão conversando entre si. E para isso, como é o nome transitividade verbal, eu tenho o verbo transitivo, que transita, o verbo intransitivo do in, que não transita, ele não passa nenhuma outra informação, sozinho ele tem sentido completo, e o verbo de ligação. Então, vamos lá. Os verbos significativos, eles indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. Apresentam transitividade ou não. A transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos, tá certo? Apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem complementos, nós chamamos de transitivo, ó, porque a ação transita. Eles necessitam, eles vão ficar incompletos se eles não forem complementados por outras palavras, tá certo? E os que exigem complementos, né, os que não exigem complementos, que eles sozinhos eles já têm sentido completo, nós chamamos de intransitivo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que entender que essa transitividade verbal são as palavras que vão transitar no interior de uma oração e que você vai precisar reconhecê-las. Por exemplo, um verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender seu significado, tá vendo? Porque se não tiver essa palavra, o significado vai ficar vazio, então não vai existir comunicação, porque você não vai entender. Transitivo, para a gente encontrar o transitivo direto, a gente vai perguntar o quê? Tá certo? Para a gente encontrar o transitivo indireto, a gente que tem a preposição, mais o quê? E o transitivo direto e indireto, que pode vir os dois, o quê, mais a preposição, mais o quê? Tá certo? Aí, o aluno comprou. Quem compra, compra alguma coisa a alguém. Lúcia viu, quem vê alguma coisa e vê alguém. O aluno gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa de alguém. Lúcia precisa, quem precisa, precisa de alguma coisa de alguém. Percebam que esses casos são exemplos de verbos transitivos, quer dizer, eles precisam desse complemento. Se não tiver esse complemento, a oração não vai fazer sentido, certo? Tudo bem? Aí você completa, né? O aluno comprou um livro, Lúcia viu aquela menina, o aluno gosta de brincar, Lúcia precisa de você, certo? Aí o verbo transitivo, né, a gente viu. Vamos para os verbos intransitivos. São verbos intransitivos os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe estas frases retiradas de manchete de jornal. Nascem trigêmeos na virada do ano. 24 mil casos ao mesmo tempo. Né? Perceba que esses verbos eles não necessitam de qualquer elemento para completar seu sentido. Morre, morreu. A morte, enfim, diz tudo. Quem casa, casa-se. Quem nasce, nasce. Fato. Eles não precisam. Nasceu de quê? Né? Morreu de quê? Até pode ser existir. Mas você já entendeu. A pessoa morreu, pronto, acabou. Você já entende. Se eu disser do que foi, é dispensável para o entendimento maior que o verbo traz, no significado dele. A palavra morte, ela diz tudo. Ela encerra o assunto, né? Ela é intransitiva mesmo, tá certo? Aí nós temos aí o verbo de ligação, que são aqueles que ligam como uma ponte o sujeito à sua qualidade, ao seu estado. Olha, Maria é bonita. Aí nós temos quem é bonita? Maria. O que liga Maria à qualidade? O verbo de ligação. João está doente. Quem está doente? João. João está o quê? Doente, né? O estado de João. Alguns verbos que costumam ser de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, né? Sérgio será médico. Estela estava triste. Percivaldo permaneceu calado. Filomena ficará feliz com a notícia. Constância continua doente. Antônio anda nervoso. Certo? Então, a gente percebeu aí, né, nessa retomada, tá certo? Desses verbos, né, dessa relação da transitividade verbal. Não esquecer que os verbos transitivos, eles têm essa relação mesmo do trânsito, eles vão transitar informações. Se ele vier acompanhado de preposição, né, eu gosto de você. Esse de faz com que seja objeto indireto por conta da preposição, tá certo? Quando se liga diretamente ao verbo sem preposição, mesmo que seja um artigo ou numeral, ele vai ser verbo transitivo direto, tá bom? E com preposição, o verbo transitivo indireto, certo? Então, essa é a indicação da nossa aula de hoje.
Vamos ver aqui na agenda, né, o que vai ficar para casa. Vocês vão começar a responder dos verbos significativos a 125 até a 130, né? Não deixa de dar uma olhada, tá certo? Em alguma questão que foi falado. Qualquer dúvida, leva lá no Meet, me procure que a gente esclarece. Um abraço carinhoso, até a próxima aula, estudem, atualizem a agenda, façam com capricho, nada de preguiça, tá certo? Até a nossa próxima aula.